mulherzinhas. O que a Bíblia quer dizer? Esse é o tema de hoje. Abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 6. A palavra de Deus diz assim: são estes que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda a espécie de desejos. Agora preste muita atenção no que eu vou dizer. Para vocês terem uma ideia deste texto bíblico, se vocês forem um pouquinho mais para cima no capítulo 3 de 2 Timóteo, vocês perceberão que o capítulo está carregado de coisas que acontecerão nos últimos dias. Ele começa o texto dizendo: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E depois ele discorre o texto dizendo como serão as pessoas que estarão vivas sobre a terra, próximo à volta de Jesus. Apesar de no verso 8 de 2 Timóteo 3, Paulo citar o nome de Janes e Jambres, e agora eu vou precisar fazer um parênteses para explicar quem são esses dois. Presta atenção. Esses dois são dois personagens bíblicos, são aqueles que transformaram a vara em serpente, confrontando Moisés, que também fez com que a sua vara se transformasse em serpente, diante de Faraó. Lembram? Agora explicado, fecha parênteses, vamos voltar ao texto. O contexto do verso 8, com Janes e Jambres, é uma narrativa de Paulo que se contrapunha aos falsos pregadores que ele queria combater nas comunidades em que ele pregava. Além disso, Paulo, de forma profética, quis fazer um paralelo com o significado dos nomes Janes e Jambres. Esse paralelo que ele queria fazer era apontar os que resistiam no passado, na época dele, e os que resistem hoje em dia contra a verdade da palavra de Deus, fechando as suas mentes e os seus corações, tornando-se incapazes de conhecer a palavra em sua plenitude. Esse era o contexto que Paulo queria alcançar. Agora, a Bíblia se refere à igreja como mulher. E quando ela fala mulherzinhas, ela está usando um termo pejorativo para se referir às diversas igrejas de baixa moral, sobrecarregadas de pecado, que se deixaram levar por todo o vento de doutrinas, que não se firmam na verdade, e apesar de sempre estarem aprendendo ou sempre estudando, não conseguem nunca se firmar no conhecimento da verdade da palavra de Deus, como diz o verso 7. Resumindo tudo isso, o contexto aqui é que esses dois personagens, Janes e Jambres, representam os falsos pregadores e suas igrejas que não querem andar na verdade bíblica, porque é mais conveniente para eles pregar o erro do que pregar a verdade. São estes pregadores, são estas igrejas que estarão abertas aos montes antes da volta de Jesus. A palavra de Deus diz assim: à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, jamais verão a luz. Isso está lá em Isaías, no capítulo 8, no versículo 20. Entenderam? Quando a Bíblia fala em mulherzinhas, ela se refere a isso. Agora, não existe uma interpretação bíblica para o que eu vou te dizer a partir de agora. Mas eu creio que o texto se aplica a isso também. Isso é uma aplicação minha. Preste atenção. O verso 1 começa dizendo que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E realmente isso já está acontecendo. E começa a acontecer desde já. No verso 2, ele diz como os homens serão um pouco antes da volta de Jesus. Egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. E aqui eu abro outro parênteses. Desobedientes aos pais eu entendo como sendo um adolescente ou um jovem saindo da adolescência que ainda depende dos pais. Porque um homem já adulto faz o que ele quer, é dono de suas escolhas. Não precisa dar satisfação aos pais. Mas um adolescente dependente, subentende-se que ele deve obediência aos pais. Então, desobedientes aos pais, eu vejo dessa forma. E o texto continua.
ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, e a lista continua. E quando o texto, no verso 6, se refere a mulherzinhas sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda a espécie de desejos, me vem à mente a sensualidade das redes sociais. E essas mulherzinhas podem ser aplicadas aos homens também, porque eles sensualizam também nas redes sociais, mas em menor quantidade do que as mulheres, convenhamos. Você parou para observar o tanto de mulheres que se mostram quase nuas fazendo aquelas dancinhas nas redes sociais? O pior de tudo é que elas inspiram outras a fazer isso, que não sensualizam. As inspiradas começam com a dancinha, depois uma roupa um pouco mais ousada, curta, e depois de um tempo quase nua, perdem a vergonha. É mais importante segurar os seus seguidores com conteúdo sensual, que de conteúdo não tem absolutamente nada, do que perder os seus likes. Essa é a verdade. Talvez Deus, ao inspirar Paulo a escrever 2 Timóteo 3, ele tivesse um propósito e um contexto como eu apliquei lá no começo do vídeo. Mas eu acredito também que ao se referir como os homens seriam antes da volta de Cristo, no início do capítulo, ele projetando a sua visão para o futuro, via como os homens e as mulheres se comportariam nas redes sociais hoje em dia. Mulherzinhas sobrecarregadas de pecado, que se deixam levar por todo tipo de desejo. E aqui, mulherzinhas pode ser aplicado a homens também, volto a dizer. É uma sugestão à imoralidade da sensualidade. E o incrível de tudo isso é que esse comportamento da sensualidade, da nudez, influencia os mais jovens como se fosse um comportamento normal. Eles crescem achando tudo isso normal e se contrapondo ao que Deus estabeleceu como santo dentro do casamento, por exemplo. Esses dias, uma pessoa da minha comunidade religiosa, uma pessoa que eu admirava, que ao observar essa pessoa eu ainda mantinha esperança nesse mundo por causa do comportamento dela e por ela ser jovem, eu comecei a perceber que o seu comportamento era totalmente diferente nas redes sociais do que o comportamento que ela mantinha dentro da igreja. Em alguns posts, ela usava, por exemplo, o dedo do meio. Em outros, ela usava alguns palavrões que não eram condizentes com o que ela apresentava dentro da igreja. E eu fiquei pensando, é tudo influência, só pode ser. Muitos jovens de sua idade fazem assim nas redes sociais, por que ela seria diferente? Outro aspecto, as mulherzinhas carregadas de pecados e desejos impuros podem nos tirar do céu, principalmente quando você gosta não somente de sensualizar, mas de observar, de contemplar. A Bíblia diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Isso está escrito lá em 1 Tessalonicenses 4, no versículo 3 até o versículo 8. Pode ler na sua Bíblia. Não prejudicar o seu irmão, dele se aproveitando no contexto da imoralidade sexual, é não levar seu irmão ao pecado. Aqueles que gostam de observar, pecam, mas aqueles que levam outros ao pecado possuem culpa igual ou maior do que aqueles que somente contemplam. Em outras palavras,
contemplar a sensualidade é pecado, mas sensualizar, levando o ser humano ao pecado, é muito mais grave. Ao ele se perder, o sangue dele pode estar em suas mãos. O que você vai escolher? Ser as mulherzinhas sobrecarregadas de pecados ou as quais se deixam levar por toda espécie de desejos, ou as mulheres e homens de puro coração? Pode estar na moda sensualizar, fazer as dancinhas, e você pode estar me chamando de careta, estraga prazer. Você pode estar pensando, todo mundo faz. Talvez você se esqueça do conteúdo desse vídeo, porque você ama fazer isso. Mas você vai se lembrar dele um dia, pode acreditar. Quando Jesus estiver voltando e você se perguntar, e agora? Será que eu estou perdido? Afinal de contas, eu gostava de observar, eu gostava de sensualizar. Lembre-se, e não se esqueça do que eu vou te dizer agora. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A escolha é sua.